Vocês têm que investir a vida de vocês em focar em obedecer o que ele chamou e não ficar comportando igual um animal doméstico. Bem-vindo ao canal Atitude Magnata. Neste corte, Pablo Marçal explica que a sua obediência é a única coisa que te faz chegar perto de Deus. E que na verdade ele não manda você fazer todas essas coisas que você diz. E sim que você esconde suas atitudes nas palavras de Deus para que você se livre da responsabilidade sobre as suas ações. Não tá mais nenhuma seta para o seu comportamento tanto faz. Seu comportamento mostra que nível você está de jogo na vida, só isso. Tem gente que fica bonitinho, não faz nadinha, Deus está nem aí para você. Pá, mas é muito difícil. É muito difícil de aceitar o que você está falando. Pois é, mas o reino ele é difícil de qualquer um raciocínio entender ele. Quando eu vi que Paulo ficou 2 anos só entendendo o que era o reino, eu falei, por que Paulo, tão inteligente, viu Jesus, demorou tanto tempo para entender, e tem gente que acha que entende o reino em 1 minuto. Paulo levou foi 2. Eu devo ter 8 anos que eu não consigo compreender o reino como ele é. Você não vai entender numa pregação, você não vai entender numa live, você não vai entender, porque o reino não é teórico. O reino é uma desconstrução completamente lógica. E se você não tiver experiência 1, você não acessa a 2. Se você não tiver a 10, você não acessa a 11. E o reino é por camadas. Eu não consigo te explicar como é que ele é. Eu consigo te falar, tem que fazer isso aqui nessa fase. Só que você não dá conta, parou por aí, não vai entender a próxima fase. Como é que é a parada sua com Deus? Seu comportamento é problema seu e as pessoas que suportam ficar perto de você. Sua obediência é a única coisa que te faz chegar no coração de Deus. Ser obediente, o que é ser obediente? É fazer tudo que Deus manda. E se eu te falar que Ele não manda você fazer esse tanto de coisa que você fala? Dá para ver nitidamente certas pessoas, elas falam, Deus mandou fazer isso. Não, Ele não mandou. Você está se escondendo debaixo da fala dEle, da pseudo-fala dEle, para justificar uma fraqueza sua, falta de governança, e assumir que foi você que quis fazer isso. Interessante é que eu senti no meu coração de vir para São Paulo, mas não foi Deus falando, vá para São Paulo. Eu vim para cá, espiei a terra, vi, beleza, e falei, vamos. Aí alguém fala, você fez lá uma oração de 300 dias para ver se Deus autoriza. Deus não quer saber onde é seu endereço, meu filho. Você tem que saber disso, é você que escolhe onde você mora. Até hoje você está com isso. Tem gente que fala, não tem uma coisa, ele quer pôr Deus em tudo, para comprar o carro, para vender o carro, para comer o pão, para deixar o pão, para fazer não sei o que, tudo é Deus, 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 Deus. Deixa eu te falar, o dia que você entender que o seu comportamento é sobre você e não sobre ele, você vai ficar tranquilinho, vai parar com essas mentirinhas e vai virar um crente de verdade. Pablo, não estou entendendo, é ruim colocar tudo na mão de Deus? Não, coloca tudo na mão dele, agora vai lá e faz. Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos, o resto é eu que faço. Tudo que é possível é você que vai fazer. Tudo que é impossível, deixa com Ele. E antes que saia do seu coração, ou chega na sua boca, ele já sabe. Cuidado com aquela seta lá no comportamento, que eu vou ler coisas, vou ler atrocidades de Davi, você vai ficar com raiva dele, e o Senhor fala, meu garoto, homem segundo meu coração. Deus, mas sim, estou olhando aqui, é incoerente, porque o Davi é um tipo de capeta em forma de gente. Assassino, idólatra, fazia tudo que o Senhor falava para não fazer. Mas sabe, eu tenho um problema muito grande. Toda meia-noite o sol da justiça não alcança o Davi. Sabe por quê? Porque ele arrependeu antes do sol chegar. O sol da justiça aumenta a temperatura, o sol da justiça aquece a vida de qualquer um. O sol vai te pegar. Fique no sol para você ver. O sol é tipo uma pedra de gelo perto da ira do Deus vivo. Só que o sol da justiça não pegava Davi. Sabe por quê? Porque Davi se curvava antes disso. O Davi, mesmo com esse tanto de comportamento maligno, inclusive, diga-se de passagem, teve sorte demais de não terminar com uma flecha no meio do peito. Pensa num cara tentado. Ele não peitava o sol face a face, ele curvava antes do sol. Ele falava, eu conheço quem é Deus. E ele era tão conhecedor de quem era Deus que ele falava, prefiro cair nas mãos do Senhor do que do meu inimigo. Só que tem um código que você não sabe. O sol da justiça te pegar no pecado, ele vai te fritar. Deus não alisa você igual seu amigo faz isso, igual o governante vagabundo faz. O sol vai pegar qualquer um e vai te subir a temperatura da sua alma e do seu espírito. Mas tem uma coisa, quem é inteligente faz o seguinte,
eu posso ser canalha ou não. É a pior parte. Eu já sofri demais para entender isso. Desculpa trazer isso para vocês. Eu acho que eu não tinha nem que estar falando isso na internet. Tinha que estar falando num público aqui para vocês darem uma tracionada e entender primeiro, dar uma ruminada. Se você é canalha ou não, curvou antes da pressão do sol, a misericórdia te pega. Tem um negócio que não falhou um único dia, desde a fundação do mundo. Todo dia que rompeu a aurora, a misericórdia já estava lá. Teve algum dia aí na terra que o sol não saiu. Não saiu onde você está, mas em cima das nuvens ele estava lá. Não saiu para você, porque às vezes a lua estava na frente, mas o sol estava lá. Às vezes você fica num lugar que tem 120 dias de chuva, sobe só 40 mil pés que você vai ver, o sol continua lá. O que eu quero que você entenda é que quando o povo de Israel saiu para o deserto, Deus protegia eles numa nuvem, mas o sol continuava lá, mas a misericórdia era tampar o sol. A misericórdia era tão forte com aqueles escravos saindo do Egito, que na noite eles iam sentir frio. A glória de Deus vinha com a coluna de fogo falando: aqui não, vocês não vão sentir frio aqui não, vocês estão debaixo do meu favor. Vocês têm que investir a vida de vocês em focar em obedecer o que Ele chamou e não ficar comportando igual um animal doméstico. Por que a maioria dos cristãos são completamente irrelevantes? Porque eles acham que a glória de Deus está no comportamento. Uma hora um fala: não fale essas palavras, não faça esse tipo de coisa. E eles ficam julgando quem é crente para quem não é crente, quem é cristão para quem não é cristão, pelos seus comportamentos. Deus não avalia as pessoas pelos comportamentos. Se Ele avaliasse pelos comportamentos, Ele nunca ia fazer uma amizade com Moisés. Moisés era amigo dele. Moisés era um cara incrédulo, assassino. Espera aí, Deus, como é que você tem um amigo assassino? Como é que o Senhor dá uma missão de libertação para um assassino? Vocês podem falar o que vocês quiserem do Moisés. Ele foi um assassino. Moisés era gago, Moisés era fraco, Moisés era fujão, Moisés era incrédulo. Mas Deus escolheu ele. Qual o problema que você tem com Deus? Mas o Moisés não merece. Pode deixar, ele vai fazer na minha conta, Deus falou. Se fosse para merecer, ele não ia fazer nada para ninguém, Deus está falando agora. Se fosse realmente por merecer, o seu comportamento que você tenta mostrar para todo mundo é uma coisa. Eu conheço o endocárdio seu. Seu coração é ruim. Seu coração é ruim. Você não dá conta nem de perdoar os outros. Se fosse por merecer, eu não ia fazer por ninguém. O Senhor está falando. Que a palavra não para de falar. Eu vi um comentário ali. O cara está escrito: homem ao máximo. Ele falou: está falando besteira, vamos ver. Eu tenho muita compaixão do que você acabou de escrever, porque eu já fui mais bobo que você, ô homem ao máximo. Você tem que mudar o seu nick e colocar homem ao máximo da ignorância, homem ao máximo do raciocínio, homem ao mínimo do reino. A mesma mensagem que Jesus falou para João, eu vou falar para você. Você é o último do reino, ou seja, você está fora, porque a sua mentalidade te coloca fora do reino.